Sejam todos bem-vindos ao B2L Talks, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. E hoje, pessoal, temos dois convidados que foram dos fundadores da B2L, que é a Associação Brasileira de Lautec. Estamos com o Bruno Feijerson. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Daniel. Lívia, eu tô animado aí com o Tardelli aí, vai ser incrível. E com o Tardelli, já apresentou o Tardelli também, estamos com o Tardelli aqui. E, pessoal, né, também com a Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Animada? Boa noite, não é? Estamos animados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Depende do horário, né? Estamos animados aí com... Ou então daqui a 200 anos, né? Tudo que fica na internet dizem que fica pra sempre. Exatamente. Então, se você tá nos vendo daqui 300 anos, se ainda estiver vivo, manda um oi pra mim. Qual vai ser a dimensão da B2L daqui a 300 anos, hein? Vamos. E aí, pessoal, também agradecer aos nossos aliados, mantenedores da B2L, Tosini Freire, Machado Meia e C&A, e também os apoiadores parceiros, o B-Hub, que é o nosso host, que está aqui nos recebendo, esse espaço incrível, SBC Law, que é um escritório de advocacia focado em contencioso, e o DataJury, que trabalha com gestão de processos. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a fundação da B2L, como isso surgiu, o que aconteceu, que história é essa, né? Como é que se come a B2L, né? Que momento surgiu da história do direito. E aí, para isso, nada mais e nada menos, melhor do que trazer os fundadores, né? Que também são atualmente os conselheiros da B2L. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado, né? Só que antes de falar de B2L, acho que é bacana conhecer um pouquinho quem é o Bruno, né? Qual a história do Bruno. Só sei o seguinte, que o Bruno ele fez direito, mas no meio do caminho você meio que desviou pro errado. Ou não, era o certo. Porra, a B2L é errada, né? Não tô falando de B2L. Tô falando antes da B2L, quando você tava na faculdade, né? Você começou a fazer direito aonde, né? E aí teve um momento que você meio que pausou a faculdade pra trilhar outros caminhos. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Pô, muito animado aí, Daniel e Lívia. Cara, muito legal estar participando do podcast da B2L. Cara, fiz direito lá no UFRJ, né? Nossa querida IFND, nossa grande instituição. E tive ali um período que eu pensei em fazer artes plásticas. Então, por um período ali, quase larguei o direito para ir para a EBA, que é a Escola de Belas Artes, mas me mantive no direito e resolvi trazer a criatividade pro direito, às artes aí. Então, foi esse movimento. Mas um pouco disso, foi por aí. Mas aí, por exemplo, você acha que esse mundo das artes impactou todo o processo que é a B2L, ou esse trabalho que você tem com as Lautecs, Legaltecs? Como é que você vê essa relação entre direito e arte? Cara, eu acho que sim, assim, eu acho que o que a gente tá vivendo, né, e, obviamente que quando você fala, por exemplo, de visual law, legal design, eu acho que são os exemplos mais emblemáticos e puramente ali o aspecto estético, plástico, mas eu acho que a gente tá num momento de mudança aí, talvez do ethos da advocacia, dentro dessa transformação tecnológica, e eu acredito que o elemento da criatividade é um dos aspectos mais relevantes do momento presente, e não era tão presente há uma década atrás, muito menos há 2, 3, então eu acho que parte desse movimento de inovação dentro do direito é trazer a criatividade, é trazer um outro olhar, é trazer a multidisciplinariedade, então acho que eu carrego um pouco disso, acredito nisso, então até eu fico cada dia mais feliz, né, que a gente tem mais designers convivendo com a gente, seja na frente de produtos das Lautecs, ou seja dentro do visual law, e eu acho que essa mudança estética, ela decorre aí desse um pouco movimento aí, então pode ser que tenha alguma correlação, gosto de acreditar que sim. Não, e se você for lá no escritório do Bruno, né, alguns quadros, foi ele que pintou, né? Quadros meio... Sou um artista plástico frustrado, né? O girafocórnio, mas, que é o mascote do evento da Future Law Experience, foi você também, né? Cara, é que eu acho que rola o seguinte, assim, que isso é uma coisa... Até um dos momentos que eu tava fazendo, que eu fui pra Belas Artes, escrevi também muita poesia, lancei um livro de poesias na época do UFRJ, e tem um filme, vou me esquecer o nome, acho que é do Cacá Diegues, das antigas, acho que é Um Trem para as Estrelas, até aquela música do Cazuza. E tem uma hora que esse é o filme dos anos 80, assim, eu na época artista e tal, fui ver esse filme, e tem um artista, não me lembro em qual contexto, acho que ele é um saxofonista, que ele fala: cara, quem precisa de arte é o povo, artista precisa de dinheiro. E aí... Não deixa de ser verdade, né? Quando ele falou isso, foi uma quebra ali epistemológica na minha concepção de realidade. E eu acho que hoje eu tento trazer o elemento da criatividade. Pô, uma coisa que me estimula muito é a criação, né? Então acho que, pô, quando eu tô ali criando uma Lautec ou criando um produto dentro do Sem Processo, ou dentro do escritório, a gente busca criatividade, a gente tem uma sorte de ter clientes hiper
inovadores que nos trazem problemas que nunca foram resolvidos. Assim, outro dia eu estava dando um exemplo. Quando chegaram os aplicativos de transporte no Brasil, tinha uma discussão imensa se podia ou não podia. A gente fez um livro lá em 2016 de regulação em novas tecnologias. Cara, eu escrevi um artigo. E quando foi julgado em 2019, o Barroso citou dentro da decisão. Então, eu acho que isso é um processo de criação. Então, eu trouxe esse aspecto da criação, é uma coisa que eu acredito em uma reconstrução, em uma construção contínua. Só que em vez de pintar quadros hoje, a gente pinta as telas aí, cria produtos, faz post pro Instagram. Então, mas eu acho que tá dentro da mesma veia aí, da mesma perspectiva de criar, né? De desenvolver coisas novas. Eu acho que foi Dickens que falou, né? Quando as pessoas que têm dinheiro se reúnem, falam de arte. Quando os artistas se reúnem, falam de dinheiro. e essa coisa da criatividade ou da criação eu acho bem interessante. No grego, a palavra criação significa poeteus, poesia, né? Então a criatividade, a poesia, a arte, né? E isso dentro do direito eu acho cada vez mais importante. Até porque no direito, Lívia, não sei se você acha, acho que a gente ainda meio que durante muitos séculos a gente parou na primeira Revolução Industrial, né? O trabalho jurídico ele é muito particionado, né? Se um faz uma coisa, o outro faz outra, né? E aí você acaba não tendo uma corresponsabilidade, né? Eu fiz o contrato, mas outro que tinha protocolar. Calma aí, é um time, né? A gente tem que atender o cliente. O cliente não quer saber quem que fez a peça, quem que protocolou, ele quer saber a entrega do produto ou do serviço. Você vê isso no direito ou não? Com certeza, acho que a gente ainda tem essa mentalidade de isso aqui é meu e eu faço isso aqui, eu não me envolvo nem no business, não me envolvo nas outras áreas, né? Não converso lá, o pessoal, isso aqui não é meu, isso aqui é do TI, isso aqui... E na verdade, a gente vê hoje um movimento inverso, né? Da gente justamente começar a integrar e começar a trazer esses outros conhecimentos para dentro do direito e que tem agregado para que a gente consiga buscar melhores soluções. As próprias Lawtechs, né, elas estão com esse movimento e entregando soluções, resolução de problemas a partir de uma desfragmentação, né, acho que uma coisa bem concreta que a gente vê acho que é na própria arquitetura. Você entra nos escritórios ou empresas, já não tem mais aquelas divisórias. Você vê pessoas de diversas áreas de atuação unidas ali, trocando ideias. E aí, já que a gente está falando de processo, a gente está aqui com um super engenheiro né, da Politécnica, da USP, né, um dos gênios aí da engenheiro de eletricidade, depois fazer engenharia de computação e software, não é isso? É a especialização, né? Cara, como é que o engenheiro foi entrar no mundo do direito? Como é que é? Assim... Que estranha é essa? Fala pra gente. Na verdade, a gente primeiro foca em passar no vestibular, né? Então, assim, passando no vestibular, você entra na faculdade, e faculdade de engenharia, enfim, ela é meio... Como posso te dizer? Né? Não é igual a uma faculdade de direito, por exemplo. A minha esposa, por exemplo, ela é promotora de justiça. Ela frequentou o Largo São Francisco. Eu ia nas festas no Largo São Francisco. Engenharia não era tão divertido, né? Engenharia tinha festas, mas não era tão divertido. Então, as festas não eram legais. Isso eu não pensei a EBA, Escola de Belas Artes. Então, assim, a gente dava o nosso jeito. Mas o curso de engenharia, né, ele prepara você para pensar em problemas, resolver o problema de uma maneira processual. Então, dado entradas, há uma transformação, gera saídas e você aplica isso no dia a dia, né? E eu fui... Né, eu comecei, né, eu entrei em engenharia elétrica, fui trabalhar com software desde o início, né, já trabalhando com programação, tudo. E aí veio um problema da área de direito, né? A gente começou, né, no caso ali, a estruturar o conteúdo do Diário Oficial. Na época o Diário Oficial era papel, né? Você tinha que escanear. Você estava na faculdade nesse momento? Não. Eu já trabalhava no mercado. Nos meus primeiros anos eu trabalhei em consultoria, trabalhei em banco também, trabalhei no Banco Itaú, na área de software. E aí foi quando, né, surgiu essa questão, e ainda na época lá com a imprensa oficial, enfim, desenvolvendo, tentando extrair essas informações. Aí que surgiu, aí foi, vamos dizer assim,
o início, né? A célula que começou a evoluir essa questão de capturar informação e etc. E a gente, óbvio, né, tinha ali toda uma operação para fazer esse trabalho de extração dos dados do Diário Oficial e começar a gerar essa informação para os advogados. A gente tá falando que ano, mais ou menos? Aí? Isso aí era 2003 para 2004. Isso era antes até... isso é antes, 20 anos só. 20 isso é anos. antes até da Apilexis. Né? Isso é antes, né? Isso era uma solução à parte que a gente começou, mas era minerando especificamente o Diário Oficial. E a grande quantos diários oficiais, mais ou menos? Aí? Não, eram mais de 50 cadernos. Mas tinha internet naquele momento? Como é que você se conectava? Não, na verdade, assim, você pegava os diários oficiais fisicamente, aí você tinha que passar numa impressora, né, para digitalizar e escanear, e aí você tinha que usar os CRs para extrair o conteúdo. Aí depois o Diário Oficial se digitalizou e a gente começou já a capturar o conteúdo digitalizado, mas... ainda assim, muitos diários oficiais permaneceram aí por anos na maneira física, né? E esse era... A grande dificuldade ali, né? Além, óbvio, a parte tecnológica, de um jeito ou de outro, estava resolvida. A grande dificuldade era você transformar todo esse conteúdo, né? Era muito trabalho braçal. E a gente montou uma operação para isso. E foi fazendo, né? Na época ainda existia aquelas empresas de clipping mesmo, de imprimir e entregar físico para os advogados. E a gente começou nesse modelo já de capturar o conteúdo digitalizado. E aí foi o embriãozinho aí do que depois veio a se tornar aqui. Enfim, aí a gente começou a capturar N outras informações, não só de Diário Oficial, começamos a consolidar tudo isso, criamos uma plataforma para trabalhar toda essa questão de informação, tomar decisão de risco em cima disso, né? E hoje a gente atende aí um hall enorme, né, de clientes, envolvendo principalmente aí escritórios de advocacia, departamento jurídico, que são grandes demandadores da nossa solução. Mas a gente tem aqui dois artistas, na verdade, né? Porque tem o Bruno, que é Belas Artes, pinta, né? Compõe, faz poesias. E temos aqui um engenheiro. Não, engenheiro não. Guitarrista de rock. Também. O mais próximo das artes. Até hoje eu levo a música no coração. Tem uma banda de rock nos momentos vagos. Você tem essas bandas desde quando? Desde adolescente? Como é que é? Desde a faculdade. Olha só. Desde a faculdade. A mesma banda? Não. Mudou. Passei já por umas 4, 5 bandas. E hoje a banda atual já tem aí uns 5 anos. E é todo mundo da Plex, não? Não. Cada um faz uma coisa. E aí, que tipo de música que toca? A gente toca rock clássico, rock pop, nacional, internacional, mas os clássicos a gente toca. De fato... É mais uma terapia. Hoje em dia é mais uma terapia. Num dos eventos da B2L, a gente, durante a pandemia, todos os eventos presenciais se acabaram. O pessoal, a B2L... A gente tem pelo menos 16 programas diferentes, né? Hackathons, Demo Days, a B2L Universidades, imersões internacionais. Então, assim, são vários programas que nós temos. Só que a gente nunca chegou a organizar evento. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de justamente alavancar os ativos, apoiar os eventos que já existiam no mercado jurídico, né? E fazer com que eles crescessem. Só que durante a pandemia 2020... E os associados sempre pediam, né, Bruno? Desde o day one, né? Desde o... a B2L tem que ter um evento. E nós também, era um desejo nosso, né, de fazer. Não era tanto meu, não, assim, até hoje. Daniel. Não. Agora você ali vai dizer que você não gosta. Agora não gosto. Mudou. Dá trabalho. Dá trabalho como tudo, mas, foi legal pra cacete. E aí, cara, 2020, os eventos físicos acabaram, pandemia. E aí a gente foi fazer um evento online. E assim, primeira versão, evento online, foram 11 mil inscritos. Se transformou na primeira versão, o maior evento online gratuito de direito e novas tecnologias do mundo. E não só isso, eu não quis fazer na plataforma Zoom, YouTube. Eu tinha que fazer uma parada diferente, né? 180 horas de conteúdo. 180 horas de conteúdo. Várias salas acontecendo, palestras ao mesmo tempo, palestrantes internacionais, tinha Hugo Pagalo, Meryl Carroll, que era Legal Operation do Google, assim, Legal Design, assim, foi uma parada assim, gigantesca, uma semana de segunda a sexta, né? Sangue, suor e lágrimas. Cara, eu posso falar, eu adorei e naquele momento precisava muito, porque, cara, o mundo pedia isso. Sim. Só que eu sou do time que, cara, não suporto mais não suporto mais isso, então eu gostei muito mais do AB2L Experience presencial.
óbvio que as duas coisas tiveram muita importância. E eu acho que esses números falam por si só. E muita gente entrou no ecossistema naquele momento, né? Porque eu acho que também rolou um lance que a B2L já, existia há alguns anos, já falava desse lance de tecnologia, mas a pandemia gerou uma urgência, uma necessidade. Então, todos os holofotes ali pra B2L, pra todas as soluções tecnológicas, e eu acho que esse evento capturou muito, né? Muita gente que, cara, agora eu tenho que entender efetivamente do que é esse mundo de tecnologia no direito. Então, acho que tem seu valor, mas eu, como usuário, gostei muito mais do Chapeleiro Maluco, do Coelho, da Heineken, foi muito mais divertido. Presencial, pessoal, não foi uma viagem de LSD. Presencial. E o mais interessante é que a gente fez lá um podcast, né? Em parceria com a Futuro Law. E aí, entrevistando o Fux, passando o Chapeleiro Maluco, o Coelho atrás. Cara, o Coelho teve uma história. O Coelho teve uma hora que ele apareceu no podcast, ele sentou assim e ficou lá com a gente. Eu não sei quem é o Coelho. Eu até queria saber se é alguém de formação jurídica. Não, é um artista. E aí a gente trocou uma ideia. E aí, cara, quando eu fui fazer a palestra, a Flávia, que trabalha lá no escritório, ela tirou uma foto e falou assim: olha quem tá vendo a tua palestra. Aí tá a galera e o Coelho entrou pra ver. Aí eu falei, caraca, até que o Coelho veio pra palestra. Achei divertidíssimo, cara. Foi psicodélico. Mas quando a gente fez o online, a gente sempre encerrava com alguma coisa. Primeiro ano a gente encerrou com o DJ Fernando, da PepsiCo. Aí no show online, e no segundo ano foi a banda do Tardelli. Sim. No Rock and Roll. E aí, pessoal, já que a gente tá falando de AB2L, a B2L Experience, Bruno, conta um pouquinho como é que surgiu a B2L? Né? Como é que surgiu essa ideia? Foi por acaso? Foi um esbarrão? Como é que foi essa história? Cara, eu acho que a B2L, ela surge ali, a gente criou o Sem Processo em 2016. E aí uma ingenuidade completa, na época ainda não conhecia o Tardelli, muitas das pessoas, o Sem Processo ele nasceu de maneira muito espontânea. Eu não sentei e falei, vou criar uma startup. Na verdade, eu sou advogado, tinha um escritório, Cadu, casado com a minha prima, queria processar uma empresa. Falei, em vez de fazer o processo, por que a gente não faz uma plataforma de acordo? Na época era um site. A gente falou, por que a gente não cria um site? Coisa antiga, né? Você vê que você tá velho, né? Vamos criar um site. Né? Não. Site. 2016 era um site, vamos criar um site. E a gente criou esse tal de site, né? E aí, diferente do Tardelli, que fez essa curva de ir pro estranho mundo do direito, eu vim do estranho mundo do direito pro estranho mundo da tecnologia. Então, meu estranhamento, na verdade, pra mim era o código que eu conhecia, era código de processo civil, eu tive que entender de código de programação, não entendia nada, né? Embora já advogasse nessa indústria, entre você ser um advogado e assessorar uma operação de M&A ou um contencioso ou um parecer, é diferente de você empreender e ter que vivenciar todas as áreas de uma empresa de tecnologia. E aí, o que eu senti? Eu já tinha muito relacionamento, o escritório ali foi criado em 2010, então em 2016 a gente já tinha 6 anos de escritório. A gente já atendia empresas muito grandes. Então o que eu achei? Criei uma solução que é legal, o mercado vai comprar isso. E aí todo mundo vai vir, vem aqui, vamos. Cara, vou bombar, vou fazer o planejamento. Business plan. Primeiro mês, 2 clientes, segundo mês, 4, 8, 16. Cara, em um ano a gente vende por $1 bilhão. É tipo isso. Não, e tem umas coisas assim, você viu aquele filme do Facebook, né, o rede social. Então, o mercado, ele vende esse sonho de que é tudo muito mais fácil e, cara, passados aí 7 anos, você vê que é duro pra caramba. É engraçado porque toda semana, principalmente Lotex, me procuram meninas e meninos criando empresas e sempre todo mundo com o mesmo sonho, e eu acho que faz parte do jogo. Se você não tiver muito apaixonado no day one, você não vai aguentar a jornada porque, cara, é pancada do início ao fim. Mas a gente tava nessa, cara, vai dar tudo certo, e o mercado não reagia. E eu me expus muito profissionalmente, porque eu ia atrás das empresas, na verdade o Sem Processo, a primeira versão, qualquer advogado do Brasil inseria uma petição contra qualquer empresa, e eu tinha que correr atrás da empresa para tentar fazer essa conexão. Eu era basicamente um conectador entre processos não judicializados em empresas. E absolutamente ninguém me respondia. E, cara, aquilo começou a me dar uma aflição, porque, assim, eu comecei a ser ignorado, a galera, o Bruno tá doido, o cara com o escritório de advocacia criando empresa de tecnologia, que porcaria é essa? E aí eu comecei a dar a guinada pra andar no mundo de tecnologia, acabei indo no ABS Startups, que é uma associação muito legal também, de startups, que faz um evento chamado Case. E aí, nesse evento, eu fui com o intuito de, cara, eu preciso me conectar com mais alguém jurídico e entender mais desse mundo de inovação.
E lá eu conheci o Matheus num aplicativo lá, o Beer or Coffee, que na época era um matchmaker. Ele tava tentando buscar um programador, que no caso era o único programador da nossa empresa. Então tinha tudo pra ser conflituosa a nossa relação. Só que quem conhece o Matheus... Aí você descobriu que tinha um café lá com o Matheus, o teu programador, e falou assim, eu vou junto, né? Ele mandou a mensagem, e aí o André, na época... Quem tá querendo pegar minha mulher? Não, o André abriu, e era assim, você ganhava cara, você ganhava um Red Bull pra baixar o aplicativo. Então, o André, eminentemente, ele baixou porque ele queria não tinha nada de conexão, ele queria um Red Bull. Aí você, cara, baixei esse negócio e apareceu uma mensagem. A mensagem é tem o tal de Matheus aqui me chamando por um café. Falei, cara, vamos lá, vamos junto, né? A gente tava no mesmo evento e eu tô ouvindo o Matheus lá. E o Matheus é um cara vendedor pra caramba. E é um cara, muito gente boa pra caramba. Mas ele tava naquela, vem aqui trabalhar na minha empresa. E aí, cara, eu no evento de tecnologia não tinha ninguém jurídico. E aí me surpreendeu muito essas coisas do destino. Porque quando eu falei, cara, tua empresa é o quê? Uma fintech? É o quê? Aí ele, não, é uma empresa que captura processos na justiça. E o Matheus também não, de formação jurídica, ele também é engenheiro. E a partir dali a gente criou um grupo do WhatsApp. E o papo foi esse, cara. 2016 foi, cara, vamos botar nesse grupo pessoas estranhas ao mercado jurídico, que querem inovar. Se a gente achar um ministro do STF, um estagiário, bota naquele grupo que a gente vai começar a criar densidade. Pelo menos a gente vai ter um ambiente, quase uma terapia que o Tardelli falou aqui de música. E esse é um ambiente de terapia pra gente falar, cara, o mercado não nos entende, né? Nós éramos incompreendidos, né? A classe de pessoas que tava querendo trazer tecnologia. E o grupo cresceu muito rápido. Veio o Bruno do Escavador. E aí, e isso existia, né? Como o Tardelli, várias empresas que já existiam no ecossistema, muitas das quais eu já tinha interagido, porque eu trabalhei em jurídico de empresa, mas eu não tinha essa dimensão. Eu acho que isso não tinha uma nomenclatura. E aí a gente criou, e aí foi os desafios que você bem conhece, né? Primeiro, quando o grupo começou a ganhar densidade, isso foi uma visão. Eu falei, cara, a gente tem que institucionalizar e tem que ser uma associação. Para isso ter força, isso tem que ter independência, muito na visão lá do lema de que você não institucionaliza, não existe. E aí começou as discussões, o que a gente é, eu sempre defendi Lotec, a palavra Lotec não existia, né, embora aí tenha essa discussão, mas não existia, assim, você pegar até os registros no Google, dificilmente acho que você não encontra o uso da palavra Lotec antes de ser pela B2L. E usava a palavra Legal Tech, o Gabriel Senra se conectou e a gente criou a B2L e, cara, foi esse sucesso. E aí eu acho que tem dois momentos, eu falo isso muito pra você. Teve esse momento, eu acho que a gente teve uma importância relativa, eu, o Matheus, o Rafael também, Eringer, que era do Jurídico Certo, o Gabriel Senra, o Bruno do Escavador, a Aline do Marca Acompanhada, o Eric Nibo, que não era de Lotec, mas era da EasyTax. Eu acho que foi um grupo ali que a gente puxou muito. Eu puxei muito, cara, escrevi estatuto da B2L, cara, ligava pra fundador pra botar no grupo, então... Só que eu acho que aquilo ali foi importante, a gente conseguiu tirar ali um pouquinho do ar, mas a grande transformação foi a tua chegada, a chegada da Lívia, foi no momento que a associação passou a ter uma estrutura e vocês, cara, pegaram uma ideia que era legal e transformaram nesse monstro que virou a B2L, que é uma dimensão, que é o que você falou, cara, projetos pra tudo que é lado, e é impressionante, cara, assim, eu me surpreendo muito, porque, cara, às vezes você vai falar num jurídico, o cara já teve contato, conhecia a B2L e uso, é impressionante como isso ganhou uma dimensão, e quando você vê os apoiadores, os associados, é incrível, né, a história e cada ano cresce mais e mais, assim... Exponencialmente. É uma coisa, assim, e realmente, é tanta coisa em paralelo acontecendo, que você fala, como é que pode fazer tudo isso com uma equipe tão enxuta, né? E enfim, vocês conseguem dar conta e fazer acontecer. Então, realmente, é um negócio assim, sabe? É um case de sucesso mesmo. E é difícil mensurar, esse é um desafio que às vezes a gente tem, né? Você vê o ROI, o que seria o mundo se não tivesse a B2L, assim? Então, assim, o que já se impactou que às vezes a gente não tem conhecimento? Quantas pessoas criaram empresa? Quando a demanda de mercado? Acho que a B2L, volto a dizer, o meu intuito inicial era, na verdade, a gente nos organizar, tanto é que o primeiro produto foi o Radar, porque, na verdade, eu chegava na empresa e não falava, cara, eu sou o Bruno do Sem Processo. Não, eu sou o Bruno do Sem Processo e olha todos os meus amigos aqui, olha quanta solução tem, olha como é que você tá de fora de um negócio que já tem tanta solução. Por que você não usa? Então foi para ter essa força institucional. Então quanto aumentou de contratação, quanto melhorou a eficiência do sistema jurídico, dos departamentos, dos escritórios, do judiciário, quantas pessoas criaram soluções porque tinha uma palavra. Então eu acho que não dá nem para dimensionar o impacto da B2L no contexto do direito nacional e hoje internacional. E eu acho que hoje vocês estão com a bandeira certa aí, que é levando bandeira para Nova York, para Inglaterra. Então quando
o Tardelli falou, cara, não dá nem pra saber tudo que tá acontecendo. Eu acho que tem 2 movimentos que eu admiro muito, vendo, e hoje eu e Tardelli, a gente tá no board, a gente participa, mas a gente acaba sendo muito mais um espectador, muito mais um incentivador do que qualquer outra coisa, que é o trabalho institucional, que eu acho muito relevante. Eu fico muito feliz quando você vê a B2L como amicus curiae, sendo chamada para projeto de lei. Então, pô, isso é incrível. Eu diria que é um dos grandes papéis hoje em dia da B2L, né? Enfim, é ser voz ativa e, enfim, planejar mesmo, né? Tá ali junto, né? Executando ali as leis futuras, né? Que impactarão todo o ecossistema. Então, assim, a B2L tem um peso enorme aí. E, claro, só é possível, né? Devido a todo o movimento, né? Que foi criado. E voltando um pouquinho no início da história, né? Quando surge lá a B2L, esse primeiro grupo do WhatsApp, a maioria das soluções que existiam praticamente eram de 2 categorias, né? Que era de acompanhamento processual, Sim. o clipping, né? Que aí se digitaliza, Sim. e RP. E aí eu acho que as outras startups que vão surgindo e se segmentando, quando você chegava no escritório do departamento, meio que era um ET, né? Fala assim, por que eu vou contratar uma de ODA? Eu quero uma solução que faça tudo. É isso. Né? E aí você vê o radar explodindo. A maioria das low-techs, ali você tem os RPs, sistema de gestão, mas você começa a diferenciar, começa a se especializar. Né? Você, Tardelli, que estava já no mercado aí eu não sabia que era desde 2003. Muito tempo. Antes mesmo da Pilex surgir. Olha só. E como é que você passou por essa jornada aí de quase 20 anos no mercado, sem a B2L? Como é que você enxerga o mercado naquele momento e o mercado aí nesse período que a B2L... Como é que você caiu no grupo do WhatsApp, da B2L? Como é que foi isso? Então, assim, na verdade, o mercado ele mudou muito, né? O advogado ele sempre foi meio arredio em termos de contratar, ver coisas novas, soluções, como você bem comentou, RP jurídico e clipping, né, nos diários oficiais era comum, né, e enfim, bem disseminado. Então era o que tinha no mercado, né? As grandes empresas aí construíram, né, o seu nome em cima de soluções como essa. E claro, a gente começou a ter aí desenvolvimento de soluções, tecnologias novas disponíveis, principalmente depois do cloud, veio o cloud, né? Começou, vamos dizer assim, a coisa começou a tomar uma outra proporção. O que é cloud? Fala pro pessoal o que é cloud. Pessoal, a gente tá com... Não é Cláudio, né? É Cláudio. O que é Cláudio? Quem é esse Cláudio? Então, na verdade, assim, é todo o ambiente em nuvem, né? Disponível, enfim, com escalabilidade praticamente infinita que você pode aí colocar seus servidores, etc. Antes, na verdade, né, quando a gente começou lá, a gente tinha, né, aquele ambiente, você tinha o seu data center na sua empresa, que você até mostrava para os clientes que iam na sua empresa. Com orgulho. Com orgulho. Então, ar-condicionado, aí você tinha o vidro mostrando, olha as máquinas. Né? Caro, né? Não, máquinas Dell, né? Então, tudo lindo e maravilhoso. Você mostrava aquilo como um cartão de visita mesmo. E aí depois, aí já teve lá o movimento, né, dos colocations, aí você já tinha... a Divio e vários outros aí que você já poderia terceirizar esse serviço. Mas ainda não era a nuvem. Uhum. Aí veio a nuvem, principalmente aí com a Amazon e Azure na sequência. E claro, isso tomou uma proporção mundial e impactou todo o ecossistema, incluindo as legal techs. Né? Então aí a gente começa a perceber outras soluções surgindo. Né? E o próprio advogado aí, né? Os departamentos jurídicos também abertos a conhecer essas soluções, que é um processo. Eu diria que cada vez mais, ano após ano, a gente vê eles mais e mais abertos e vamos dizer assim... sedentos aí para conhecer coisas novas, que nem agora, esse ano aí tá bombando o ChatGPT para todo lado e é o que a gente tem visto e a gente vai ver muita solução integrando o ChatGPT e tal. E os advogados também, eles querem, né? Eles querem conhecer, eles querem estar, vamos dizer assim, up to date. Então isso é um processo que aconteceu, né? Que tem acontecido, mas assim, é lento, né? Na época, era a tradicional, né? Aquela história de advocacia tradicional era a regra, né? E a coisa tem mudado, né? Principalmente a pandemia também acelerou bastante coisa e claro, o conceito tem mudado. Mas você acha que o advogado, em geral, o mundo jurídico é mais lento do que outras verticais da economia? Assim, é até difícil falar, porque tem escritórios que são bem inovadores. Eu diria que hoje, né, já tem escritórios com uma pegada inovadora, né, querendo, né, tá à frente aí na vanguarda do movimento. Mas sim, ainda é uma área tradicional que de um jeito ou de outro tem ali os seus, vamos dizer assim, os seus rituais, né, tem o seu linguajar próprio.
quer queira, quer não, tem uma legislação a seguir e, enfim, né, não pode sair muito do quadrado. Então, você tem sim ali o lado tradicional, mas você tem também movimentos de inovação acontecendo. Uhum. E Bruno, como é que você criou Sem Processo, e aí como é que você começou a oferecer essa plataforma para os primeiros clientes? Como é que você fez isso? Pegou páginas amarelas? Cara, o Day One era amigos e amigas. Tanto é que isso foi uma coisa muito... Cara, first user... Eu te falando, hoje quem cria uma Lotec é muito feliz, cara, porque é o que o Tardelli falou. Pra mim, cara, inovação é o novo mármore. Então, cara, hoje é fácil. Você cria um produto, eu vejo isso, cara, às vezes as Lotecs, cara... sem produto nenhum e gente dando muita atenção. Eu falo, cara, as pessoas são muito sortudas, porque isso não era assim, entendeu? Hoje, cara, todo mundo quer, né? Eu acho que tem uma curva de desejo, mas naquele momento não tinha. E não tinha sequer... A gente começou pelo advogado, né? A gente foi mudando isso, foi pivotando. Hoje a gente serve muito mais a empresa. A empresa é a grande originadora, inclusive, da plataforma de acordo, que é um pedacinho do Sem Processo. Ele foi crescendo. Eu acho que hoje o Sem Processo ele é mais uma solução de legal operations do que a própria plataforma de acordo. Plataforma de acordo, na minha concepção, até tá dentro do conceito, talvez, de legal operations. Que as coisas mudam também, né? Era ODR. Eu acho que hoje eu olho pro radar... sem críticas, porque eu acho que foi um dos que sugeria. Eu só gosto daquele radar geral que tá todas as marcas, que eu acho que aquilo ali culpa caramba. Mas o radar de cardápios e essas categorias, eu acho que essas fronteiras foram se quebrando. Sim, elas perfeito. vão sendo modificadas. E lembrando mais uma vez do Fred, né? Também que é nosso conselheiro. Fred é um cara que tem uma visão muito boa, assim. Uma coisa que ele sempre falava no início, que era, a gente tem que fazer um evento com todo mundo com stand igual. E uma outra coisa que ele falava assim, cara, legal, um é automação, o outro é ODR. Cara, vocês vão ver daqui a pouco, meninos. Daqui a alguns anos, vocês vão estar fazendo tudo, porque você vai atender teu cliente de ponta a ponta. Então, eu acho que da mesma forma que um escritório de advocacia, é óbvio que você pegar os escritórios e para comparar um outro ambiente, você tem escritórios que se mantém como boutique, mas tem uma tendência muito grande de você nascer como boutique e virar um full service. Porque o cliente vai te demandando, você vai se estruturando. Então, eu acho que tem Lotecs que vão se manter como boutiques, focadas em uma dor, mas tem uma tendência muito grande de você virar um full service. De você começar a atender aquela empresa em várias frentes e em várias soluções, e é muito dinâmico. Eu acho que o radar naquele momento era uma coisa até para ilustrar o mercado do que ele podia e precisava comprar. Hoje é muito dinâmico. Eu vejo as soluções que a gente vende... Cara, para empresas diferentes, setores diferentes, cada solução é uma solução. Então, acho que isso abriu esse leque, explodiu em muita dimensão. Por exemplo, você pega o Uplex, está ali em captura de dados públicos, né? Que é o que a gente classificou na época. Tenho certeza que o que o Uplex gera de valor hoje é muito mais do que isso. E outras empresas que talvez capturem dados públicos, você pode ter ali uma eventual Sigalei que está capturando... processo legislativo que não tem nada a ver com o que o Tardelli às vezes está fazendo de compliance. Então... empresas de RP jurídico indo para jurimetria. Enfim, tem essas fronteiras, elas são cada vez mais... acho que aí tem uma questão da tese. Porque o que eu observo aqui, né? Você tem os RPs, sistema de gestão, que no único sistema quer oferecer tudo, né? E aí acabam, às vezes, fazendo aquisições, integrando dentro, colocando o mesmo label, né? Mas você também tem um outro caminho que às vezes eu observo, que é, por exemplo, você que é de compliance. Aí você tem uma outra que é de Helgov, né? O Sigalei. Você tem uma outra que é mais jurimetria. E aí você tem ali várias soluções de empresas diferentes, produtos diferentes, que em certo modo tem que se compor para atender aquela demanda daquele escritório. Mas eu acho que a complexidade é até maior. Por exemplo, a gente teve uma empresa que a gente fez, que a gente acabou vendendo, que foi vendida não por uma Lotec. Então, ainda mais no Brasil, que 50% de tudo é contratação do Estado e é uma burocracia absurda, tudo passa, tudo é muito Lotec. Então, e a gente estava até conversando isso um pouco antes, né? De como as Lotecs estão se percebendo como fintech, alocando dinheiro. Então, o mercado é muito mais dinâmico que isso. Você vê, a gente estava falando com a Cone outro dia, do projeto lá do chatbot Lei Maria da Penha. Então, você tem aplicações dentro do poder público, sociedade civil. Então, acho que o mercado, outro dia, eu não sei se foi no podcast lá que você estava falando que a B2L não é uma associação que você fez... como é que você foi? Eu achei brilhante isso. A gente é a B2L, mas a gente não é uma associação só, a gente não... Como é que é? Não, eu falo que a B2L não é Associação Brasileira de Lawtech, só que ela não é só de Lawtech e Legaltech, a gente tem departamento, escritório, advogado autônomo, prestador de serviço. Ela não é só brasileira, porque a gente tem associados espalhados pelo mundo, né? E hoje em dia o Brasil é o Vale do Silício do Direito,
E a gente não é uma associação, porque acho que a gente se vê muito mais como uma comunidade isso, do que apenas um sindicato que defende interesse. Porque até mesmo as pautas regulatórias, a gente busca o que é melhor para a sociedade e melhor para a justiça. Sim. E às vezes até alguns associavam assim, pô, eu preferia, né? E aí a gente vai compondo os interesses, porque a gente entende que a longo prazo isso é melhor pro mercado. Mas isso que você falou, eu acho que esse ponto, e é isso, né? Eu acho que as boas instituições, as boas organizações, no mundo dinâmico hoje e completamente líquido aí, para lembrar Bauman, pós-modernidade, se você não se torna líquido, você não sobrevive. E eu acho que isso é um grande valor da B2L, que ela já não é o que ela era e ela não vai ser o que ela é daqui a pouco, e esse dinamismo é que é muito vivo, então, e as coisas vão ficando antigas ali na prateleira. Não tô dizendo pra tirar o radar, a Lívia vai ficar chateada comigo, Daniela, pô, não vou chamar nem o cara aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu acho que as coisas às vezes têm um propósito naquele momento e mudam os propósitos. Ainda mais quando a gente fala de tecnologia, né? Tudo é muito muda vivo, muito né? rápido. É muito vivo. Mas eu acho que assim, o grande desafio que hoje em dia tem é o seguinte, a gente tem por um lado, a gente até conversou isso já tem 2, 3 anos e acho que agora tá começando a acontecer. Por um lado, a gente tem as soluções de tecnologia jurídica, as Law-Techs e Legal-Techs, por outro lado, as pessoas que consomem. Geralmente, departamentos de escritório de advocacia, né? E aí, no meio, o escritório não sabe implementar, né, tecnologia. Ele não tem... alguns até tentam fazer e conseguem brilhantemente bem, né? O Open Law Innovation, tudo isso. Mas a ampla maioria não, né? E aí, a Law-Tech, muitas vezes, ela tem que ter todo um time de consultoria, implementação, fugindo até do core, né, para poder ajudar nesse processo de implementação. Será que não está faltando ali o elemento do meio? A gente esteve conversando agora com a Deloitte, tá criando toda uma vertical de Legal Operation. Você vê o surgimento de consultores que ajudam a conectar essas duas pontes, porque assim, eu chego no escritório, é isso. O cara não vai ter só mediação e conciliação. Ou dentro da própria plataforma de sem processo, eu quero outras soluções. Eu quero trazer o outro. Então, tem alguém que junta as pontas? Não sei. Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que eu tenho um nível de privilégio grande nisso, que assim, eu vivo no limiar do que existe e do que não existe. O que eu quero dizer com isso? Tem uma tendência das coisas chegarem no Lima Feigelson, na Future Law, na B2L, então eu acabo enxergando talvez um pouco antes os movimentos, assim. O que foi uma coisa que eu notei outro dia no Lima Feigelson? Cara, a B2L, a Future Law tem 6 anos. Cara, muitas pessoas, muitos profissionais que estão entrando hoje no escritório, que entraram recentemente, foram formados na Future Law, já tinham feito um monte de curso e já se estruturaram. A Future Law teve 15 mil alunos. Então, acho que o mercado hoje, a visão que eu tenho hoje, que você fala assim, cara, um escritório que não consegue botar Law-Tech. Cara, esse cara vai desaparecer no mercado em muito pouco tempo. Então, assim, e hoje, não tô falando só do Lima Feigelson, tem muitos outros escritórios, é o que o Tardelli tá falando. Tem escritórios hoje hiper tecnológicos e que estão tendo uma vantagem competitiva. E aí eu acho que não é só tecnológica, é aquilo que você falou, a B2L não é só tecnologia, é designer, é mindset, é gestão. Então, assim, implementar hoje uma gestão com OKR, com metodologia ágil, cara, não tem tecnologia nenhuma e vai te dar uma eficiência absurda, porque o advogado simplesmente não sabe gerir. Então, e eu acho que hoje, por exemplo, quando a gente criou a Future Law, a gente não sabia como criar o primeiro curso. Porque como é que eu vou criar metodologia pra uma coisa que não existe? Hoje a gente tem 40 cursos na prateleira. Você pega esses Pink Fridays que a gente vende lá num preço barato, cara, tem milhares de pessoas que compram. Então, eu acho que o conhecimento já está disseminado. Eu acho que essa dor... Você quer ver um negócio que é emblemático disso? Demo Day. Lembra como a gente fazia Demo Day em 2017, 2018? Até 2018 acho que a gente fazia. Hoje até vai ter o do Banco do Brasil, né? Teve agora recentemente. Foi muito legal e tal. Mas assim, você vê que é mais escasso. Os jurídicos não precisam mais de Demo Day. Majoritariamente. Antes eles precisavam, porque não sabia nem onde procurar. Hoje ele já sabe, e ele usa o radar dinâmico da B2L, ele se conecta, ele já responde a uma conexão no LinkedIn de alguém vendendo. Então o outbound já funciona das Law-Techs. Então, mas isso é maturidade do mercado. O mercado vai amadurecendo, vai entendendo melhor essas soluções e vai se adaptando. Como o Bruno comentou, a questão de formar profissionais, isso é um dos pontos. Né? No próprio lado da tecnologia, a mesma coisa. Pô, você precisava... Cara, surge um novo conceito, Customer Success. Cara, eu lembro quando a gente implementou Customer Success na empresa. Cara, não tinha onde contratar, você tinha que formar pessoas. Aí depois toda a parte de marketing também, inbound, outbound, né? E, cara, aí os conceitos também da área comercial, você criar sua maquininha de vendas, a sua maquininha de contratação, a área de people success, né? Então, enfim, você começar, de novo, que são playbooks de mercado, mas assim, isso é muito comum numa empresa SaaS, numa empresa, né, em outros segmentos. Aí você vai falar, para um escritório de advocacia que é o mais próximo de uma legal tech, né, de uma Law-Tech. Então também, como é que faz? Então também, você tem que formar pessoas, você tem que começar a mudar a mindset, etc. E eu acho que é esse movimento que
que a gente tem aí presenciado ao longo desses anos, né, para chegar ao ponto que a gente, né, chegou, né? E a gente vê hoje, é muito exatamente o que o Bruno comentou. Hoje você vê advogados indo atrás, já solicitando, eu quero fazer teste na solução, porque ele já sabe o que ele quer. Não, imagino que o Tardelli, você, cara, qual é a Tardelli? Queria, porque assim, e até pessoalizou, né? Eu acho que a B2L criou personagens ali, então as pessoas querem, não, vem que o Tardelli fazer palestra, porque que é uma coisa, tem um documentário lá daquela cidade de exploração de ouro, me fugiu o nome agora, Serra Pelada, que um desses documentários que ele fala que um cara, em um determinado momento, tava correndo com uma linha amarrada com um monte de dinheiro, assim. Ela falou, cara, que porra é essa? Que esse cara tá maluco? O que foi o lance? E perguntaram pra ele assim, cara, achei uma pepita, ganhei muito dinheiro e eu a vida inteira corri atrás do dinheiro. Então, agora o dinheiro vai atrás de mim. Ele amarrou. Então, eu acho que hoje é um pouco desse momento de que isso tá... Na minha visão, não existe a dúvida. Eu acho que... Eu concordo com você e vocês estão nessa ponta e é incrível porque, assim, tem palestra que eu faço e faço a mesma piada de 7 anos atrás e ninguém nunca ouviu e ri. Então, tem lugar que eu ainda entro e falo da B2L e as pessoas nunca ouviram. O que é incrível, na minha opinião, isso demonstra como o mercado é grande, mas que tem já muita gente dentro e que quem tá nessas periferias do conhecimento tecnológico, que não se educou a isso, cara, tá ficando pra trás e fortemente, assim. Rápido, né? Rápido. É uma coisa que me chama a atenção, a gente já fez 3 vezes pesquisa, uma com a FGV, outra com o CESA, que é do CAGE, o conselheiro, né, que é a Associação de Escritórios de Advocacia, são mais de 1.200 escritórios. E outro recentemente que a gente fez uma entrevista quantitativa com mais de 1.500 pessoas e aí foi crescendo, né? Ah, você usa Lautec ou não usa Lautec? Aí foi de 22 para 24, acho que agora tá em 27. Só que aí, nessa última pesquisa que a gente fez, eu quis colocar uma outra pergunta, que era... Quando a gente pergunta se você usa Lautec ou Legaltec, 27% responde. Agora você pergunta, você usa algum tipo de tecnologia do direito? Aí mudou a resposta, foi para 70%. É porque o cara não consegue entender o conceito ainda. O cara não entende o conceito. Há quanto tempo que a gente tá falando de Lautec e Legaltec? Parece que a gente entra em lugares que é a primeira vez. Mas é né? que nem cloud, é o que eu tô te falando. Se fizer a pesquisa, você usa cloud? Todo mundo fala, não. Uso cloud? Não, 10%. Quando eu cheguei no prédio aqui, ó que engraçado, eu cheguei no prédio, aí eu falei, não, eu tô indo no 3º andar e tal, é lá que é uma startup e tal, falou, eu não sei, eu só conheço stand-up, eu não sei nada de startup. É isso. E pra gente é coisa que tá o dia inteiro, você fala disso. A gente fala isso. E aí, pra nós é óbvio, né? Mas pro outro não é tão óbvio, mas de repente é a questão do conceito, de entender, né? E muitas vezes, por não entender, a gente acaba criando um espantalho relacionado àquilo. Sim. Vai substituir o advogado, vai acabar com a advocacia. E aí, quantas vezes a gente tá respondendo isso? Desde 2016, 2015, a gente fala que não. Pô, e agora voltou de novo essa história com o ChatGPT, né, cara? ChatGPT. Cara, mas você viu um negócio? Eu postei um stories essa semana, vocês viram, do advogado que foi multado por conta da questão do TSE, do ChatGPT. E é muito engraçado. O clickbait, cara, eu adoro o mundo da pós-verdade, cara. É incrível, assim, de como as coisas são. Esse advogado, a gente tem um grupo lá do OpenAI, que é um grupo de WhatsApp, e aí, acho que foi o Flávio que ele postou lá e falou, cara, alguém viu o post do advogado que foi multado? E ele faz um post e ele junta, que na verdade, ele deu entrada no CNJ questionando o judiciário usar inteligência artificial, o advogado que foi multado. Isso em janeiro. Em janeiro, ele não foi ouvido, aí ele foi entrar num processo que tinha o Bolsonaro, aí você entra no aspecto político, aí bota TSE, Bolsonaro, ChatGPT, advogado multado, caraca, virou a salada do clickbait. Aí aquele negócio, cara, ganhou CNN, G1, aí todo mundo, não, porra, o ChatGPT vai acabar com a advocacia. Então, assim, é engraçado que essas fumaças, assim, cara, é impressionante como isso ganha dimensão. Então, assim, o filho do vizinho, do amigo do seu primo vai falar, cara, vi aí que o advogado que tava usando o ChatGPT tá totalmente contra o sistema jurídico. E que não tem nada a ver, assim, porque a inteligência artificial tá sendo utilizada pra caramba. Então, Não, ele usou de maneira... Ele usou, assim, é totalmente diferente a utilização da inteligência artificial no judiciário de como ele utilizou para essa petição no TSE. E ele queria gerar justamente a decisão contrária a ele, pra ele ir no CNJ, a parada bem de esse advogado vai ser substituído. Esse advogado vai ser substituído. Cara, o sistema límbico, cara, ele tem uma função e ele reage a um negócio chamado medo. E isso todo mundo descobriu, assim, não falta empresa de caraca, o mundo vai acabar. Então,
isso no direito o advogado vai acabar. Sempre que você posta o advogado vai acabar, ainda mais no mundo hoje, vai gerar buzz. E aí a galera aprendeu isso, e aí eu vou dizer, a gente sabe que eu adoro o Júnior da Startse, pô, teve uma importância muito grande o evento que eles fizeram, a gente super parceiro, eu fui sugerir pra ele criar o evento Lawtech Conference, mas, cara, o que eu tive de problema por conta do Lawtech Conference, por conta disso, era o seguinte, Júnior, cara, faz o que você quiser. Por favor, não cria matéria dizendo que o advogado vai acabar, porque o advogado não vai acabar. Cara, a gente tem relação boa com a AB, nós somos da OAB. Cara, isso aqui é bom. O nosso produto é para advogado. Cara, você pode falar tudo, só não fala isso. Não, tranquilo. Dia seguinte, o advogado vai acabar. E patrocinado, brother. Brá. E aquele negócio gerava compra, o que é incrível. Sim. Gerava crítica, o meu telefone tocava, ligava conselheiro, eu tinha que ligar, tirar do ar, e aquilo gerava venda pro evento. Então, acho que isso também foi um aspecto. Então, essa é uma pergunta que ela mexe com as emoções. Então, ela é muito visceral. Só que no final não faz nenhum sentido, porque assim, cara, o advogado vai acabar porque criaram uma captura, assim, não faz... Que é a discussão do Susskind, cara. O cara quase foi expulso lá da Associação de Advogados no Reino Unido, porque ele falou que o e-mail todo advogado usar, e alguém achou aquilo absurdo. Então, assim, é uma ignorância pensar que o advogado vai acabar porque você tá usando software, né? Então... Até porque, por exemplo, com a própria Susskind fala, né? Porque a gente esteve lá junto com ele lá em Londres, ele fala, se a gente pega as atividades atuais do advogado e a partir disso ver quais são as tecnologias, aí sim vai acabar. Mas o que acontece, que a gente não entende, no livro dele ele já fala isso já há 20 anos, é que novas funções dentro do direito estão surgindo. Sim. Durante o podcast vocês vão estar vendo, vocês verão, né, e assistirão, né, a gente falou com o legal engineer, né, engenheiro jurídico, a gente falou com Legal Operations. Agora é o designer de prompt. Você tem que trazer um designer de prompt. Agora o design de prompt. Já acabou já o design de prompt. Já. Como acabou? Já acabou, já. Como assim? Já acabou? Já acabou. Já automatizaram a geração de prompt. Já tem o legal design de prompt já acabou. O Midjourney, que é o de imagem, se você, hoje em dia, se você pega uma imagem, essa foto aqui nossa, tira uma foto, joga no Midjourney, ele faz a engenharia reversa. Ele cria 4 opções de prompt. E aí já descrevendo, entendi. Você escolhe uma delas que você quer, joga no próprio Midjourney e sai uma imagem parecida com aquela que você subiu. Criou. A própria inteligência artificial tá já gerando o prompt. Que no final ele cria como se fosse o código do que deu origem. Mas o que eu digo, pode ser até a expressão que eu tenho usado, não sei qual é a nomenclatura que vai pegar, mas uma função que eu vejo, e essa tá bem intensa, eu vejo isso dentro do Lima Feio, isso dentro desse processo real, assim, não é coisa futurista de amanhã, não, coisa que tá acontecendo hoje. Gente que consiga extrair o melhor do ChatGPT. Ah, sim. Então, isso que eu chamo de designer de prompt. Então, é você conseguir estruturar a tua linguagem, e não é tão trivial até como linguagem de computação, porque linguagem de computação você tem uma estruturação de lógica para fazer aquilo. Então seria uma lógica para você interagir com uma AI para conseguir extrair o potencial. Então, outro dia, só para talvez ilustrar na cabeça das pessoas, um determinado diretor jurídico me ligou e falou, cara, a gente tá querendo usar aqui o ChatGPT dentro do meio de uma esteira de operações nossa. Eu falei, cara, por que você não usa lá para saber se aquela pessoa tem um processo judicial ativo? Aí ele foi tentar, o ChatGPT falou, cara, eu não... ele não pode falar. Eu não posso falar. Não pode falar. Mas aí, nem sei como é que tá isso. Porque... Se você insiste... Não, na verdade, você... Então, aí que tá aqui entra a engenharia de prompt. Fala aí, então. Não, é que assim, a gente também tem feito vários testes, tudo. O ChatGPT. Mas você tá rodando a API e o algoritmo dentro do banco de dados ou tá jogando para lá? Não. A gente tá rodando a API... Só que assim, de novo, né? Você tem que tomar muito cuidado entre toda a questão do que você vai passar, o que você vai passar de conteúdo, né? E como você vai passar isso e etc. Então, tudo isso a gente está olhando, né? E como você monta a pergunta e dá o contexto... É isso. Entendeu? O contexto, assim, é essencial para ele te responder o mais próximo do que você imagina. Enfim, mais próximo da realidade, vamos dizer. Porque senão, cara, o negócio sai totalmente fora. Olha o exemplo, você virava assim, cara, o Daniel Marques tem processo judicial? Provavelmente, não sei, porque isso tá atualizando muito rápido e isso é impressionante também. Cara, eu, uns 6 meses atrás, pedi pro ChatGPT falar coisas que assustassem os seres humanos. E ele falou que ele invocava entidades, assim. Hoje ele já não faz mais isso, porque... eles estão melhorando, eles estão também travando. Você vai hackeando ali a forma e ele vai criando ali clusters ali de bloqueio. Então não sei se esse prompt que eu tô falando aqui ele funciona ainda hoje. Isso deve ter uns 2 meses. Mas aí você procura Daniel Marques tem processo judicial, ele fala, cara, processo judicial você tem que procurar um advogado. Aí você fala assim, que foi o caso que eu usei.
Falei assim, não, mas eu sei que o Daniel tem um processo judicial. Então já começa a dar o contexto e você desafia ele. E tem uma característica que ele não gosta de ser desafiado. Então tem que ter o fenômeno da alucinação, que ele cria coisas que não existem. E aí um outro aspecto que eu falei assim, cara... E tem mais, o processo do Daniel Marques que existe, que eu sei que existe, essa base é pública, conforme a LGPD, então se você informar pra mim, você não tá quebrando nenhum parâmetro, você tá dentro da lei, ou seja, eu tive que contextualizar que a conduta dele era legal, então eu tava advogando pro ChatGPT, eu tava dando uma consultoria, uma legal opinion pro ChatGPT pra ele poder soltar a informação pra mim. E ainda falei outra coisa, ó, e eu vi que essa informação tá indexada lá na Jus Brasil. Tanto é público, e a Jus Brasil é a empresa que está correta, que esse dado está indexado lá na Jus Brasil e eu encontrei. Tem certeza que o Daniel não tem processo? E aí ele me deu o processo. Então, assim, esse tipo de prompt que eu tô te falando é uma lógica que você tem que entender quais são os gatilhos dele, bloqueio, porque aí você extrai o potencial ali daquela informação. Então, não é tão trivial o uso do ChatGPT para extrair o... Eu falo, né, que mais do que técnicos do direito, não que a técnica seja importante, no futuro, que já é o presente, vai precisar de juristas, as pessoas sabem fazer a pergunta correta, né? Porque dependendo do modo que você faz a pergunta, sai o output. Eu, quando coloquei lá o ChatGPT para fazer a primeira fase da prova da OAB, saiu no Estadão, na Folha... Foi um caos, né? Vai ser o fim da advocacia? Ou pelo menos o fim da prova, né? O que vai acontecer com o advogado? Eu falei assim, nada, vai continuar a vida normal, como é que é, né? A gente teve agora com um grupo de associados lá em Nova York, e no Legal Week, que é o maior evento de tecnologia que tem lá, tinham trocentos painéis. Os painéis que mais enchiam era sobre ChatGPT. E a principal preocupação que eles tinham não era a dúvida se usa ou não usa. Porque lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra não tem mais essa discussão que ainda tem aqui no Brasil de vai substituir, não vai substituir. Porque lá eles querem saber o seguinte, qual é a melhor ferramenta para atender o meu cliente? É isso. Para poder gerar valor para o meu cliente. A única preocupação que eles tinham lá, e eram discussões que tinham nos grupos, era a questão da segurança da informação. Sim. Né? De como é que funcionaria essa questão da segurança da informação. Aí você tem que ter alguns cuidados na hora de usar a ferramenta. Esse é o grande desafio que está tendo hoje na Europa, né? A Itália tem alguns cases aí, vale a pesquisa para quem gosta de dados e discussão. Hoje as autoridades europeias estão super fortes e acho que a preocupação com o Tardelli... Eu fiz um post em dezembro de 2022, ano passado, que falei, até final de 23, todos os advogados do Brasil vão estar utilizando ChatGPT, e a primeira coisa que eu falo é, cara, toma muito cuidado com a informação que você bota, não bota dado pessoal, porque no final você tá jogando ali para dentro, muito embora no sistema, não sei se o Tardelli a gente tem olhado muito para isso, você tem... ali via API você cria ambientes próprios. E eu acho que esse vai ser o grande produto. Eu vejo muito ChatGPT como infraestrutura tecnológica. Então, isso aí é muito na linha do... O cloud começou assim também. Né? O ambiente de nuvem também começou. Nuvem pública, etc. Depois começar a criar as nuvens privadas. E vai para essa linha. É isso. Vai para essa linha. Então eles vão criar ambientes privados para você usar. E aí o desafio vai ser você... Porque no final, assim, tá claro... Qualquer pessoa que entrar hoje usar lá no Playground vai ver que é potente pra caralho a ferramenta. Desculpa o palavrão, não sei se pode aqui dentro do podcast da V2L. Mas o ponto é, como é que eu crio... como é que eu mastigo o conhecimento, porque o conhecimento e o posicionamento, o Machado Meyer pode ter uma oposição para uma legal opinion, o Tosini Freire para outra. Então, assim, como é que eu pego todo o conhecimento do Machado Meyer e coloco dentro de um processamento como o ChatGPT, mas para dar as informações e replicar as minutas do Machado Meyer com base nas minutas dele. Então, assim, o ChatGPT olha todas as minutas todas as cláusulas de non-compete de M&As que eu fiz e me faz uma cláusula parecida com aquele. Então, eu acho que é pra aí que vai. Não, mas já tá acontecendo. Sim, a gente visitou a Ironclad. A Ironclad é o maior case. Que é de contratos, é unicórnio. E eles já estão utilizando o ChatGPT dentro da ferramenta dele, mas com a base que é a base dos clientes. Né? Aí, pelo que eu entendi tecnicamente, o algoritmo ele não roda, não é o dado do cliente que vai lá para dentro da nuvem deles. O algoritmo que é essa cloud privada que traz tá e roda dentro da base dos clientes. Só que eu volto a dizer, eu acho que a gente está nesse momento pré-paradigmático que e se for ver até a OpenAI, ela tá subindo a atualização constante e ela tá sendo desafiada pelas... e até porque cresceu muito rápido e ganhou uma dimensão muito rápida. E eu acho que ainda tá nesse momento pré-paradigmático, que ainda existe esse receio, vou botar informação, será que eu confio, será que... Mas o caminho é esse. E isso vai ser uma dimensão, porque no final... Todo mundo vai usar o processamento como usa hoje a cloud. E imagina como vai ser importante um advogado do Machado Meyer, porque assim,
Pensa só, você pega o Tozini, estou usando aqui porque são aliados da B2L, mas eu poderia usar outros escritórios. Se você quiser ser usado como exemplo no podcast da Future Law, é só ser aliado da B2L, você vai ser muito bem lembrado. Então, pensa que o Machado Meyer e o Tozini, cara, quantas minutas eles já fizeram na vida? Muitas. Então, existe uma base de conhecimento que é própria deles, das operações decorrentes. Então, imagina que o menino ou a menina da próxima geração de M&A do Tozini ou do Machado Meyer, ele vai ter que ser muito mais um fazedor de prompt para conseguir fazer o search certo para criar do que... Ele não vai botar... É mais ou menos o datilógrafo. Então, assim, da mesma forma que a datilografia acabou e você não precisa, muito embora as pessoas ainda saibam datilografar sem olhar, porque elas aprenderam, mas o computador mudou com isso, a forma de advogar vai ser basicamente... Já é muito copy e cola hoje, mas isso vai chegar numa dimensão que você vai dar as orientações e aquilo vai cuspir a informação, que é o que aconteceu com a programação. A linguagem foi ficando cada vez mais high level, que hoje é no code. Hoje, basicamente, você não tem mais aquele advogado aquele programador que é linguagem de máquina, que o cara fica lá 001. Não existe isso. O próprio programador hoje pergunta pro ChatGPT. Faz aí. Cota pra mim aí. Cota pra mim. Tem o problema da Samsung, né? Colocou lá um código Ah, sim, da empresa, né? Da empresa que estavam desenvolvendo. Aí o cara corrigiu muito bem, mas... O cara do outro lado, dá pra você fazer... Como é que é o código da Samsung? O cara tira. Que é um lance de você estar dentro de uma base pública. Por isso que você tem que fragmentar essa informação. Tardelli, você que é engenheiro aí, como é que você vê, assim... quais são os maiores desafios quando algum escritório, um departamento vai contratar a UpLex, que você vê que acabam cometendo certos erros, né? E que acaba atrapalhando esse processo de inovação dentro do escritório ou do departamento? Às vezes fazer testes enviesados, às vezes olhar a solução imaginando que ela vai resolver um problema, mas ela não foi projetada para resolver aquele problema, né? Por mais que você explique, mas isso aqui... Não, olha, eu resolvo esse domínio aqui. Esse outro domínio não se resolve com essa solução, você vai precisar de outra solução, né? Então... conseguir mostrar essa questão, né? Claro, desde que você entenda também a dor do cliente, né? É essencial. E a maturidade para entender isso, porque às vezes você fala assim, cara, eu faço isso, o outro eu não faço. E aí fala, vou contratar outro porque eu vou buscar esse que faça tudo. Aí no final o cara demora 1 ano, 2 anos, não acha essa pessoa, porque não existe. Então, né? Como é que você vê isso? É um desafio, né? Acho que hoje, assim, a gente tem aí, enfim, o ecossistema cresceu muito, a gente tem muitas soluções específicas que atendem nichos, mas no passado, muitas vezes você agarrava o problema do cliente e você saía meio fora da caixa ali para desenvolver, né? Muitas vezes dava certo, outras vezes você ficava... muitas vezes você ficava com o puxadinho ali e morria no puxadinho, porque você não ia... Né, de novo, quando você está do lado de fornecedor de solução, né, você quer criar algo replicável, que você consiga vender e, enfim, para outros, atender outros clientes, né? Mas muitas vezes ali, né, até para falar, vou atender esse cliente e tal, você desenvolvia algo mais assim, exclusivo e ficava amarrado naquele cliente, né? Amarrado, você até conseguia atender, mas também, até para o cliente era um problema num segundo momento, porque quando você queria evoluir a solução... também gerava um problema para você, né? Mas isso, cara, o Tardelli, cara, total razão do que ele tá falando. E eu acho que esse é um valor, e até quando tava brincando que hoje a menina cria uma Lotec, todo mundo quer usar, porque eu acho que o mercado percebeu isso de maneira bastante inteligente, que era uma coisa que eu falava muito no início da B2L, e eu acho que em algum nível se conscientizou, talvez as pessoas não verbalizaram de maneira racional. Quando você adota uma Lotec no início, que você tem ali fundadoras hiperenergéticos que querem desenvolver, ele vai fazer o que você quiser. Então, às vezes, você ser o first client dele vai oportunizar que você crie a solução para você e que ele aprenda e que ele escale. Então, para o cliente, às vezes, é muito legal isso. O desafio é o risco de uma startup. E eu acho que o mercado também foi amadurecendo. Eu lembro no início da B2L, tinha muito vendedor de sonho. Então, assim, você pega muito no radar gente que evaporou do mercado. Você não vê mais nos eventos. Não, e a gente vai ver muito isso ainda, tá? A gente tá passando por um momento aí, né? Um momento complicado do mercado. Recurso, né? E a gente vai ver, sim, vai ver empresas que vão desaparecer, cara. E aí fica a pergunta, é possível surgir no Brasil um unicórnio Lawtech? É fato, na minha opinião. Fato. E o que que falta, o que que tá faltando para que... Tempo. Eu acho que é tempo. Só tempo. Tempo e o momento certo, assim, em termos de valuation, de mercado mesmo, de conjuntura. Tá no momento de enxugar, né? E tem outro aspecto que você falou. Cara, quando começou a B2L, o cara comprava publicação e RP.
Quanto que é o mercado disso? Qual a dimensão de mercado disso? Se for somar todos os RPs, todas as publicações, o mercado era isso. Você pega o mercado jurídico hoje, ele gasta, e isso é uma estimativa minha, tá? Calculando, você tem o único escritório que não, infelizmente, ainda não é apoiador da B2L, mas fica o chamado porque é um escritório incrível também, que seria muito bonito estar do lado ali do Machado Meia. Do Tozinho é o Matos Filho, que é um escritório... Matos Filho é associado, não? Mas podia ser aliado também, né? Aliado, Matos Mas Filho. também é associado, já ficamos muito felizes com o seu... mas eu acho que eles têm uma coisa que é muito interessante, várias coisas, né? O modelo deles é interessante e tal, mas eles são dos poucos... Acho que é o único escritório de grande dimensão no Brasil hoje que abre seus dados. E ele abre dado de faturamento. Então, salvo o melhor juízo, ano passado eles faturaram 1 bilhão e 400 milhões. Então, se você pega a estimativa dele, projeta Machado Meia, Tozinho, etc., eu estimo que o mercado jurídico hoje ele movimenta entre 50 a 100 bilhões de reais só nesse ambiente de escritório de advocacia. Porque aí depois você vai entender o que é o OTEC. O Tardelli, quando ele vende para uma área de compliance, aquilo ali entra dentro do mapa de orçamento, no orçamento do jurídico. Então, só o orçamento do jurídico deve ser uns 100 bilhões no Brasil. Se você estender isso para todas as outras empresas, imagina uma empresa que trabalha com home equity hoje. Ela usa Lotec para alguma coisa. Quanto que o Tardelli vende também para o mercado não jurídico, tantas outras Lotecs. Se somar isso, cara, é um mercado de muitos bilhões e que está em franco crescimento. Então... E é o que o Tardelli falou, eu acho assim, já tem empresas com faturamentos muito grandes. Se você pegar a indústria de venture capital fora do Brasil, investiu muito. No Brasil foi muito mais carente o investimento em Lotec. Mas é questão de tempo, porque o mercado está comprante. As empresas que estão se desenvolvendo vão crescendo. Vai ter uma consolidação natural. Você vai juntando ativo e faturamento. Então acho que no intervalo ali de 4, 5 anos... Por exemplo, o mercado hoje não dá para falar de IPO. Mercado totalmente contrário a isso, mas a próxima janela de oportunidade de IPO, talvez daqui a 2, 3 anos, não é nem janela, a fresta, né? Porque no Brasil é tudo tão rápido que aquele pouquinho de tempo vai ter Lotec fazendo IPO, vai ter consolidação. Eu acho que a gente tá no momento ainda de consolidação, né? Tá se consolidando, tá no entendendo processo. O mercado. E depois uma coisa que eu observo assim, quando você vai para o mercado europeu, especialmente ali Londres e Estados Unidos, as soluções elas são concentradas muito em e-discovery. Que é muito próprio. No Brasil não tem, estão chegando empresas estrangeiras aqui, algumas se associaram, né? A Lineal, por exemplo, associada da B2L, é uma grande empresa de discovery. Contratos, porque o contrato é soberano, especialmente no modelo de common law, né? E aí, tanto que a Ironclad é de contrato. Não, se você pegar CLM, só o mercado CLM, cara, é um mercado infinitamente grande. E aí você considerar ele como Lotec, e aí você entra, e a gente tem muitas empresas de contrato, até dentro de CLM, a Lint, a Netlex, a Lowin, você tem algumas empresas de CLM no Brasil. A Lexter, eu acho que também entra dentro desse conceito. Então, se pegar CLM, só CLM é um mercado bilionário. Tanto é que você tem ali DocuSign, empresas gigantescas. Porque ele extrapola o jurídico, né? Extrapola o jurídico, mas aí é contrato. Contrato é jurídico. Contrato é tudo, cara. Então, se for entrar nesse conceito... empresa. Mas acho que acaba concentrando isso. E outra coisa também que eu observo, e eu não sei o que vocês acham disso, mas quando você pega, por exemplo, o mercado da Inglaterra, desde 2007, você tem lá o LSA, que é o Legal Service Act, que permitiu que surgissem estruturas jurídicas que não eram escritório de advocacia, oferecendo também serviços jurídicos. E aí a gente visitou o Peasant Mansons, que é um escritório de advocacia que fatura 2 bi de pounds por ano. Eles falaram, nós não somos só um escritório de advocacia, nós somos uma empresa de tecnologia. Eles têm 300 programadores dentro do escritório. E eu falei, e quando é que esse movimento aconteceu? Ele fala, quando foi o LSA, quando começou o mercado a abrir, uma competição, e falou, cara, se a gente não gerar tecnologia melhor eficácia, gerar mais valor para o cliente, a gente desaparece, né? Houve uma abertura do mercado. E a gente vê agora também um movimento nos Estados Unidos de sandbox, né? Na Flórida. Na Flórida, na Arizona. Vai estar até a Elevate participando do evento da B2L, falando sobre as LSPs, Alternative Legal Service Provider. Você acha também essa abertura maior do mercado permitiria também que houvesse uma adoção mais rápida pelos escritórios para poder mudar essa chave? Cara, eu sei que esse é o teu tema, mas eu acho que tem um pouco de fetiche nessa discussão. Por quê? Vou explicar a minha visão. Concordo que você mudança de paradigma regulatório, mas minha tese de doutorado foi regulação de inovação. Então eu peguei muito case e eu acho que tudo vem a reboque, inclusive a regulação no próprio mundo jurídico. E eu acho que é legal, porque hoje, em 2023, a gente pode ter a possibilidade de falar isso de maneira madura. Já tive essa conversa com muita gente na OAB, com muitos conselheiros, e eu acho que hoje as pessoas enxergam dessa maneira muito mais correta.
o ponto é o seguinte, na minha opinião, um único entrave no Brasil que eu mudaria regulatoriamente seria a estrutura da sociedade de advogados. E eu vou explicar por quê. Hoje, a estrutura do escritório de advocacia é uma sociedade simples que não permite sócios externos e não permite se tornar uma sociedade empresária. E volto a dizer, você tem escritórios que faturam 1 bilhão. Então isso significa que tem uma estrutura organizacional com dimensões muito grandes. E por que eu estou falando isso? Quando você não tem a possibilidade do capital entrar, você não tem possibilidade de consolidação, e aí você não tem ganho de escala, e você não tem a possibilidade, por exemplo, de um escritório desenvolver Lotec. Não existe equity value no escritório de advocacia. Exatamente. Tardelli tá ali com quanto? 20 anos, a Uplex? 19. Um dia, cara, a Uplex ali vai caminhar para o IPO, vai caminhar para uma venda. Isso é fato. É o final da história de qualquer empresa. Histórias boas, né? Porque a história ruim é quando a empresa quebra. Um escritório de advocacia de 50, 60 anos, o que acontece com ele? Nada. Ele vai vender para os próprios sócios, vai criar uns arranjos, então você não tem equity value. Então você pode criar um escritório que fatura 1 bilhão, talvez esse mercado, se você fosse valorar, depende o múltiplo, porque eu nem sei o múltiplo de escritório de advocacia que ele é achatado, porque não tem mercado. Então, eu acho que o problema do Brasil é a estrutura da sociedade de advogados. Só que como é que a galera faz e não tem nenhuma ilegalidade nisso? Cria-se empresas de tecnologias e com estruturas à partes e paralelas. Você tem um caso emblemático, JBM Fint. São sócios diferentes, nasceu ali dentro do escritório. E como isso, você vai vendo outras Lotecs que nasceram dentro. Marcelo Tost teve um momento que fez escritório de advocacia, fez Lotec, tem o próprio Rui, tem escritório de advocacia. Então, é comum que venham ou pessoas de fora, engenheiros, que entendem daquele mercado, mas hoje você vê muita Lotec que é fundada por um advogado que vê uma dor. Então, no final, essas empresas vão ter capacidade de levantar capital e equity, elas vão ter uma restrição. Eu não acho que a restrição hoje do que pode ser feito por advogado limita nenhuma Lotec, porque no final, o que é limitado para uma Lotec hoje? É você, cara, fazer o exercício ali de representação de um cliente. Quantas Lotecs querem fazer isso? Você fala assim hoje, todo mundo pode representar um cliente. Qual é o Lotec? Assim, Tardelli ia querer representar o cliente? Você é maluco, né, cara? Puta responsabilidade. Então, assim, eu acho que o entorno todo é totalmente regulado. Hoje eu posso fazer captura do processo, eu posso automatizar documento, e isso tudo a OAB permite e ela já foi enfrentada. Então, eu acho que o mercado, eu concordo que o Legal Act lá no Reino Unido, o que foi legal no Reino Unido é que ele permitiu, por exemplo, o escritório fazer um IPO. Eu acho que se você hoje desregulamenta a questão da sociedade. Ou não precisa desregulamentar no sentido, a partir de agora, é A, vai ser B, não. 2 possibilidades, 2 modelos. Eu tenho um modelo de capital, de poder receber investimento ou fazer investimento, ou eu sigo o modelo atual, porque também tem as vantagens tributárias, que alguns preferem. É isso, ainda tem isso. E aí a pessoa escolhe. Mas eu acho que acaba gerando uma maior maturidade, né? Porque o escritório realmente pega essa dimensão de empresa, porque hoje em dia... Não, e vira outro bicho, é outra coisa. É outra coisa, é outro... Mas você pega a gestão, por exemplo, volta a dizer, pega o Machado Meyer, o Tozini, gestões hiperprofissionais. Se o Tozini ou o Machado Meyer fizesse o IPO, eu não teria interesse em comprar a ação de um desses escritórios? Talvez. Quanto que ele cresceria? Quanto você poderia ter um escritório, se vê em private equity muito comum, você pega ramo hospitalar, que era um ramo que também tinha uma restrição regulatória. Quando você teve uma mudança legislativa, cara, consolidou o mercado. Então você podia ter todos esses grandes escritórios embaixo de uma estrutura única de um private equity que abria IPO, e aí você ia consolidar. Aí sim você ia ter o escritório desenvolvendo tecnologia. Porque hoje a estrutura de capital do escritório de advocacia não oportuniza que ele invista. Porque se ele investir dinheiro do sócio, fica até não pode, até pelo KNAI da própria estrutura. Mas o que acontece hoje na prática? A gente tem muito investidor anjo que é hoje advogados muito bem sucedidos que botam dinheiro em Lotex, ele pega o dinheiro dele, cara, ganhou, ele vai lá e investe. Então eu não acho que isso limita as empresas no Brasil, não. Eu acho que... E tem um outro aspecto, e a Elevate tem um case muito legal, essa expressão Alternative Legal Service Provider, que é como se denomina, eu acho que, da mesma forma que se fala que a B2L não é mais a associação e tal, cara, não são mais alternativos, porque esses caras são usados na veia como primários, e muitas vezes, hoje, eles prestam serviço para escritório, e muitos escritórios criaram os seus Alternative Legal Service Provider. Então, eu acho que o mercado se misturou tanto hoje, que... No final... Mudou a demanda mesmo. Mudou a demanda, é o produto. Por exemplo, Legal Operations, que eu acho que é o grande tema da moda. Cara, as pessoas querem consumir, e aí... Então, eu não vejo a limitação regulatória. Eu acho que o que limita, a única Lotec talvez que seja limitada no Brasil, que é um ponto de toque,
que a gente nunca discutiu, é a questão de captação de clientes e muito focado em B2C, não é B2B. Então é aquele cliente fazer propaganda, que são as civic techs, e aí isso realmente, e isso tem um posicionamento bastante objetivo dos tribunais, uma jurisprudência consolidada, na minha opinião, pela vedação de determinados modelos que tentaram ir contra. Mas se pensar, todas as outras low-techs que tem no radar nunca apanharam, nem vão apanhar e são queridas. E são fornecedores dos grandes escritórios e fornecedores que vendem B2B, né? Você tem modelos, por exemplo, de Lautex lá fora, que, por exemplo, empresas poderiam fazer contratação através dessas empresas de contratos, né? Só que o contrato é uma atividade privativa do advogado. E aí, por exemplo, a empresa ela não é um escritório de advocacia, mas, por exemplo, os responsáveis técnicos são advogados. Poderiam ser advogados, ou devem ser advogados. Assim como, por exemplo, você vai numa farmácia, o dono da farmácia não é farmacêutico, mas ele tem um responsável técnico e ele é corresponsável em caso de desvio de finalidade, né? A mesma coisa no hospital. Mas né? falando, isso é estrutura de capital. Imagina que uma farmácia, um hospital, você não pode ser sócio alguém que não seja farmacêutico. Farmácia nunca vai crescer, porque o farmacêutico, ele vai olhar para uma farmácia, você nunca ia ter essas grandes redes. Então eu acho que o que acontece hoje é uma pulverização de estruturas. Se você consolidar, se você ia ter talvez menos escritórios no Brasil, você ia ter muita operação de M&A, o cara criou um escritório, ele ia comprar, ele ia consolidar marcas. Então isso não existe. Não existe equity value no mundo dos escritórios, e isso faz com que os escritórios sejam pouco investidores de desenvolvimento. Eles acabam consumindo em modelos SaaS, mas ele nunca vai ser um provedor. Você nunca vai ter um escritório no Brasil como esse na Inglaterra, porque assim, ele não vai tirar dinheiro de distribuição de resultado para colocar dentro de uma estrutura que ele não pode vender, porque no final você não ativa aquele desenvolvimento tecnológico porque não tem equity value. Então, acho que a pedra de toque seria o equity value. E mesmo isso, tá? E, o Luciano Tim, por exemplo, que a gente super querido, foi da Senacom, figura super importante, tá há anos discutindo isso, tem uma visão. Eu acho que o mercado vai ter uma maturidade, talvez em alguns anos, algumas décadas, que os próprios escritórios vai se mudar, porque no final, pro advogado é bom, cara. Você quer vender teu escritório em algum momento, por que não? Então, por que não permitir que um escritório seja vendido como um hospital é? Então, mas talvez tenha uma mudança aí, tem tempo para que isso ocorra, né? Perfeito. Eu não consigo ver isso no curto prazo, não. Mas tem 10 anos, 20 anos. Rapidinho, chega. Começou ontem, 2002. Eu não consigo ver isso, não. Pessoal, todos esses temas que a gente está discutindo agora, todas as pessoas que vocês estão vendo no podcast, a gente vai estar lá no dia 1º de agosto, né, no AB2L Lautech Experience. Richard Suss, que vai estar lá presença online conosco, vai estar lá também a Elevate, vai estar falando de Alternative Business Structure, vai estar falando de vários tipos de modelos de negócio que pode estar utilizando no dia a dia. Vai falar de Lautex, Legal Design, Design Thinking, né, aplicado ao direito. Então, assim, é a oportunidade, você estar conversando pessoalmente com essas esferas do direito, refletindo, né, e pensando no futuro do direito. Bruno, a gente está indo para os nossos minutos finais, né, nosso amigo Eduardo Tardelli tem uma festa aí que ele vai convidar a gente num lugar muito bacana. Vou falar o nome do lugar? Sweet, né? Sweet Secrets. Sweet Secrets. Bar Sweet Secrets. Tá bom, mas não é isso que você... Tá patrocinando? Só entra convidado. Patrocine Sweet Secrets. E não é esse lugar que vocês estão imaginando, é um lugar de família. Cara, assim, pra concluir assim, Como é que o Bruno que foi artista, né, organizou festas na faculdade, vê o Bruno de hoje em dia, veria o Bruno de hoje em dia? Cara, espero que bem, né? Você se imaginava nesse caminho? Você se imaginava nessa trilha? Cara, acho que o lance da vida é o improvável, o imprevisível, isso é legal. Acho que o bonito da vida é isso. Eu acho que, cara, a gente tem que tentar buscar coerência. Então, acho que a algum nível, embora seja muito desafiador, eu tenho uma coerência aí no que eu acreditava, no que eu acredito. Então, e tô entusiasmado aí com as coisas que estão acontecendo. Então, acho que tô feliz aí com o que tá acontecendo, e eu acho que a B2L é um exemplo disso. Assim, eu vejo o que a B2L virou, o que vocês estão fazendo com a B2L, então é só alegria. Então, pessoas melhores do que a gente, né, Tardelli? Então, acho que essa é a nossa competência aí, e vocês estão brilhando. Então, acho que é isso, cara, continuar criando, inovando e a gente tornando o mundo aí um pouco melhor e mais criativo, mais inovador, principalmente do direito, que é chato pra caramba, é quadrado pra caramba, então precisa de um banho de loja, precisa de muitos banhos aí pra voltar aí ao retorno, como você sempre fala, para a sua função originária, pensar na justiça, nos direitos, criar uma sociedade melhor, né? Boa. E você, Eduardo? Eduardo lá, o roqueiro,
né? Como é que... Não, assim, eu parto do princípio que, né, eu tô aí com 40, fazer 49 esse ano, né? Nem parece, depois passa aí uma geração que é. Eu vou fazer 49, mas assim, uma coisa que eu adoro fazer e que, pô, eu tô super conectado é inovação, é um ambiente inovador. Claro, a gente fala de tecnologia, né? A gente tá inserido nesse contexto, mas... eu estou à frente de uma empresa que está no mercado, né? Estou envolvido também com a associação, faço investimento anjo em outros setores que não tem nada a ver com legal. E assim, é isso que é muito legal você ver, você construir soluções e levar benefícios para a sociedade. Eu sou aquele cara positivo que olha que a tecnologia não é que vai dominar, vai destruir. Claro, né? Se você for pro lado, né, o copo meio cheio, meio vazio. Mas eu olho que assim, a tecnologia sim vai resolver, vai trazer muita solução, né, para grandes problemas da humanidade, né? Que hoje a gente está aqui no nosso dia a dia resolvendo o contexto legal tech, etc. Mas a gente tem aí problemas muito maiores, né, no mundo e que a tecnologia tá aí para isso. Então eu sou o cara positivo, né? E é uma coisa que me impulsiona e eu ainda pretendo trabalhar ainda há muitos anos com inovação, com tecnologia, com pessoas brilhantes que façam isso acontecer, né? Como o Bruno comentou, né? Eu já tô chegando já na meia idade, né? Mais 1, 2 anos já tô na meia idade e 50 são os novos 20, tá, né? Eu já tô, né, assim, ali já, né, já tem pessoas aí, né, muita gente, assim, brilhante chegando com gás e fazendo acontecer e transformar. Então, que nem eu, ano passado eu estive em Israel, conheci todo o ambiente de inovação, também fui pra Suécia, conheci também todo o ambiente de inovação e, cara, assim, é fantástico. Fantástico, assim, o que tá se desenvolvendo pelo mundo. E o Brasil não fica atrás em nada, né? Aqui também, assim, a gente vê aí um ambiente muito... claro, se a gente tivesse, e eu acredito que isso está acontecendo, mais apoio do governo, mais incentivo, visão de longo prazo, pô, cara, muito ainda para hoje na minha visão, o Brasil é o Vale do Silício do direito, né? Apesar de hoje em dia não ser tão curso a Vale do Silício, né? Mas é o Vale depois do Silicon Valley Bank aí não pode ir, né? Mas assim, é o Vale do Silício do direito, assim, a gente só perde número em relação aos Estados Unidos, mas em diversidade não, porque a diferença é cambial também, né? Mas se pensar em relativo... Né? É relativo. Também assim, mas em diversidade de soluções, o Brasil... Cara, diversidade de povo, diversidade de demanda, de necessidade. Exatamente. Né? Assim, uma população, um mercado que demanda absurdo, assim, a gente tá falando 210 milhões de habitantes, entendeu? Empresa, mais de 16 milhões de empresas ativas. Então, assim, é um mega mercado consumidor. Com certeza. Por isso que também tem várias low-techs que estão começando a vir pro Brasil, né? Vários associados da Europa, dos Estados Unidos estão começando a se associar e olhando... Também o Daniel levando a bandeira lá, né? Viajando, dando show dele aí pelo mundo, né, Daniel? O cara já é famoso aqui no Brasil. Agora o cara quer a nossa Anitta aí, cara. Quer carreira internacional, cara. Só preciso falar inglês tão bem quanto a Anitta, né? Mas, fora isso... Mas muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por... né, sonhar, né? Sonhar esse sonho e fazer com que esse sonho fosse sonhado com muitas outras pessoas, também o Tardelli, né? Desde do início aí da inovação dentro do direito. Para mim é um prazer gigantesco fazer parte da B2L. Desde o início da B2L, eu sempre vi a B2L não como um emprego, como um trabalho, mas sim como um verdadeiro instrumento de transformação do direito, da justiça e da sociedade no Brasil. Eu acho que, assim, humildemente falando, a gente tem conseguido aos poucos, né? Claro que ainda falta muito, temos que melhorar, né? E a B2L permite conhecer pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, né? E ter esperança no mundo, né? Porque, como o Bruno falou, o medo, ele vende muito fácil, né? Mas a esperança, eu acho que realmente move o mundo. A esperança, o propósito. E aí conhecer pessoas como a Lívia também, né? Acho que eu com certeza não conheceria se não fosse pela B2L. Muito obrigado, Lívia. Né? Quem olha a Lívia aqui caladinha, aqui do ladinho, não sabe a potência. Comandante Master, né? Alicerce aí, né? Ela que manda na B2L. Então, pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem, né? Mande um link para os seus amigos. Participe do evento da B2L, a B2L Low-Tech Experience, no dia 1º de agosto. É um evento realmente fora da caixinha. A gente está preparando uma super surpresa para vocês também, né? Se no ano passado a gente teve Coelho, né? Teve Chapeleiro Maluco, né? Ministro Fux, né? E participações internacionais. Esse ano também
A gente está preparando umas coisas bem interessantes. E continue aqui acompanhando a B2L Talks, né, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. Muito obrigado e até a próxima.